Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Moraes, sou consultor do aplicativo ERP Condoplay e o tema de hoje será previsão do condomínio e previsão das unidades em lote, tá? Aqui no nosso campo financeiro. Então, no campo financeiro eu tenho a previsão do condomínio e a previsão de unidades em lote. Nesse campo financeiro a gente já conversou um pouco sobre as taxas, para a configuração tanto das leituras de água como as leituras de gás. E as configurações das taxas em si, né? Para poder gerar a previsão do condomínio. Isso vocês encontram no nosso vídeo no canal do YouTube, Betrix Sistemas. Lá tem todos os treinamentos de todas as etapas, tanto do cadastro do condomínio, como o cadastro das unidades, e como os cadastros dos campos administrativos. Foi detalhado cada função nos vídeos anteriores, certo? Então, para falar um pouquinho sobre a previsão do condomínio, eu tenho que voltar um pouco e explicar a importância da parametrização do cadastro dentro do condomínio em si. Então, aqui no condomínio, dados do condomínio, eu tenho 3 pontos muito importantes que eu tenho que estar parametrizado para não dar problema futuro lá na geração dos boletos, certo? Lembrando que a metodologia que eu estou utilizando aqui é dentro de um fluxograma que a gente já criou, tanto da metodologia de implantação do condomínio novo ou de uma migração de um software para o Condoplay, tá? O fluxo, o processo é o mesmo. Então, a gente está seguindo os parâmetros dessa metodologia. Falando da previsão do condomínio, eu tenho 3 pontos importantes aqui no cadastro do condomínio. Os blocos, sempre que eu tiver condomínio com blocos, eu separo por vírgula. O dia do vencimento padrão e o tipo e o mês que eu quero liquidar esses boletos. Então, o mês do período liquidado, o mês seguinte ou o mês anterior. Isso aqui vai impactar muito na hora de ser feita a previsão do condomínio, tá? E depois de gerar os boletos. Uma vez parametrizado isso aqui, e depois ter parametrizadas as unidades, que a gente vai falar agora, vocês vão verificar lá na frente o impacto que vai trazer se algo tiver errado. Um retrabalho ou ter que fazer exclusões, é uma dor de cabeça desnecessária. Então tem que tomar muito cuidado nessa primeira etapa, na hora da parametrização do condomínio. Quanto mais informações, mais detalhes que vocês obterem do condomínio que estiverem cadastrando, o risco de vocês errarem lá na frente será mínimo, certo? Então aqui eu estou partindo da parte das unidades. Estou partindo pela. eh, Então agora eu vou explicar o campo. Não. Então agora eu vou explicar. Não. Então após eu ter parametrizado o condomínio, eu vou para o campo de unidades. Aqui na listagem de unidades, eu tenho o apartamento do bloco A e o apartamento do bloco B. Eu coloquei essas duas unidades com blocos diferentes para vocês entenderem na hora da previsão do condomínio. E os demais estão sem bloco, tá? O que que acontece? Se eu divido por bloco A e bloco B, ele vai pegar a fração dessas unidades e na hora de eu gerar o rateio lá na previsão do condomínio, ele vai detalhar qual é o valor de cada unidade por seu bloco, é, pelo seu bloco. Então, eu vou pegar aqui a unidade do Rafael. A unidade do Rafael é o bloco A, o vencimento do boleto dele é do dia 20, o mês do período liquidado, e o grupo de previsão é apartamentos e casas. Ok, o grupo de previsão, o mês do período e o vencimento são muito importantes, tá, pessoal? Por mais que lá no cadastro do condomínio estava no dia 10 e aqui está o vencimento para o dia 20, não tem problema. É uma parametrização à parte, é uma exceção. Então, essa unidade, ela paga o boleto dela no dia 20. Por algum motivo, ela paga no dia 20, não tem problema. Mas aqui no grupo de previsão, vocês têm que estar bem ciente que esses grupos aqui é para separar também o rateio. Então, por isso se chama grupo de previsão. Eu vou separar as salas, a minha previsão é para receber 10 mil das salas. E a minha previsão dos apartamentos é para receber 50 mil. Então, eu vou separar as salas das unidades, certo? Dos apartamentos. Então, o apartamento vai ser o grupo A e salas, por exemplo, vai ser o grupo B. Então, eu vou ter que gerar os boletos duas vezes com grupos diferentes.
Isso eu vou explicar no próximo treinamento, que aí vem a parte de geração de boletos. Então, aqui no cadastro das unidades, é muito importante vocês verem o bloco, o vencimento, o período e o grupo de previsão, tá? E, claro, a unidade ela tem que estar com o cadastro completo, porque senão não vai passar no registro do banco. O boleto não vai ser registrado. Feito isso, tá tudo certinho, já fiz a listagem das unidades, já conferi, ok, eu vou fazer o quê? Eu vou para o grupo de previsão. Eu vou gerar a previsão do meu condomínio. Lembrando que nos vídeos anteriores eu já expliquei como eu faço a leitura de água e gás, que é aqui no campo taxas, tá? Então, a primeira coisa que você faz quando o condomínio entra é parametrizar o condomínio, parametrizar as unidades e parametrizar as taxas que ele pagam. Teoricamente, a gente faz as leituras antes para depois gerar os boletos. Então, eu configurei minhas taxas, fiz as leituras, mas para mim habilitar o campo de leituras, eu tenho que estar no campo de previsão. Então, o que eu vou explicar agora. No campo de previsão do condomínio, eu tenho o ano, o grupo de previsão, como eu falei, ele separa a unidade da sala, que eu quero realmente arrecadar. O que eu quero arrecadar do grupo A é diferente do grupo B. O tipo de liquidação é o que eu vou estar cobrando. Ele vai se referenciar ao quê? O que eu estou gerando hoje é sobre taxa condominial. Não, o que eu estou é sobre uma chamada de capital. Então, o tipo de liquidação, na hora de eu gerar os boletos, depois vocês vão ver que é bem simples. Tudo que eu estou falando aqui vai estar na tela de geração de boletos. Então, as coisas vão casar, tá? Então, quando eu coloco taxa condominial, é que realmente eu quero receber sobre taxa condominial. Nada me impede de eu estar aqui no tipo de liquidação taxa condominial e dentro da taxa condominial ter a taxa de chamada de capital. Nada me impede. Mas aqui é quando eu quero separar os boletos. Eu quero fazer um boleto específico para chamada de capital. Então tá. Então eu vou gerar boletos normais com a taxa de condomínio e vou gerar um outro boleto sobre chamada de capital, que é uma outra data de vencimento, por exemplo. Entendeu? Isso eu posso estar separando por aqui, já na previsão do condomínio. E também eu posso gerar para todos os blocos ou especificamente para um bloco A ou bloco B, tá? Lembrando, a quantidade de unidades do bloco A é o que vai ser, se eu colocar o bloco A aqui e buscar por 10.000 e adicionar 10.000 no mês de abril aqui, ele vai ratear esses 10.000 somente para o bloco A. Ele não vai pegar o B e não vai pegar quem está sem bloco. Se eu gerar para todos, ele vai, obviamente, gerar para todos, certo? Então, aqui eu vou fazer dentro do mês de abril e já vou fazer um review de um vídeo anterior que eu expliquei sobre as taxas. É muito importante, tá, pessoal? Vocês colocarem as taxas que serão cobradas. Por exemplo, das leituras de água e gás. Antes mesmo de eu fazer qualquer rateio, eu habilito o campo de leituras. Para habilitar o campo de leituras, o primeiro passo é parametrizar as taxas. Então, eu vou fazer esse review aqui com vocês. Parametrizar as taxas. Financeiro, taxas. Eu já vou ter por padrão taxa de condomínio, fundo de reserva, leitura de água, leitura de gás. Leitura de gás e leitura de água. Então, eu venho aqui, clico na leitura, faço a parametrização, coloco os valores na tabela, salvo. Faço a mesma coisa na água, salvo. Perfeito. Salvei. Qual que é a próxima etapa para habilitar o campo de leituras? Anexar essas duas taxas dentro da previsão do condomínio. Então, eu vou vir aqui e vou anexar essas duas taxas. Eu fazendo esses dois anexos, automaticamente o campo de leituras em administrativo leituras vai estar habilitado. Ó, no caso, mês de abril, o gás está habilitado. Ok? Mas eu quero o campo de maio. Processar. Não encontramos previsão para a taxa selecionada. Por quê? O mês de maio eu não tenho nada de leitura, eu não tenho a taxa para ser feita a leitura. Então ele não vai permitir, certo? Seguindo no raciocínio da previsão do condomínio, o que eu vou fazer agora? Eu vou anexar as duas taxas principais, que é a taxa de condomínio,
Vou colocar o valor que eu quero ratear para os condôminos. Então, eu vou colocar aqui 10 mil no mês de abril, vou mostrar o período e salvar. Eu posso já fazer, é fixa esses 10 mil? É fixa, William. Então, marca todos aqui, a partir de abril. Ele já vai pegar até dezembro e vou salvar. Perfeito, está aqui. 4, 5 2020, 6 2020, já está com todas as referências aqui também, hein? Perfeito? Agora eu vou fazer no o mês de abril o fundo de reserva. Então, vamos lá. Ah, mas aí, como é que eu sei o valor exato do fundo de reserva? Vai depender da convenção no teu condomínio. Se tu vai trabalhar com 5%, 10%, 15%, aí você vai ter que saber essa informação. Então, a gente vai trabalhar com 10%, a gente vai colocar R$ 1.000. E já vamos fixar para todos os meses. Colocar o período e ok. Então, a gente está trabalhando com 10 mil, R$ 1.000, perfeito. E, novamente, essa pergunta. William, por que aqui na leitura de gás e água não tem valor? Porque ele pode ver que o tipo dele é um L. O L ele representa leituras. O R representa rateio. Então, o L ele vai pegar das leituras que foram feitas lá no campo administrativo leituras, certo? Na hora de eu gerar o boleto, ele vai pegar aqueles valores, aquela leitura. Então, ele já vai trazer para mim. Bom, teoricamente, já está tudo certo para gerar os boletos. Mas agora vamos seguir para o segundo tema, que é a previsão de unidades em lote, que fica no campo financeiro, previsão, unidades em lote. Aqui essa função serve para vocês fazerem isenções, darem desconto e até mesmo ressarcimento de despesas e lançamentos de salão de festa, etc. Tá? Então aqui eu vou explicar que pode ser feito em lote, porque eu posso selecionar mais de uma unidade, ou trabalhar somente com uma unidade específica, ou também selecionar uma, duas, três variáveis, certo? Então eu vou trabalhar aqui com o Rafael, vou buscar, a função buscar serve para verificar se eu já tenho algo lançado, no mês de abril eu não tenho nada, então eu vou lançar uma previsão individual para ele. Aqui eu tenho o calendário do mês de abril. Como é um lançamento específico, eu vou selecionar a taxa que eu quero estar cobrando do Rafael, ou dando desconto ou isenção. Nesse caso, eu vou cobrar um salão de festa, porque esse condomínio ele não utiliza o aplicativo. Se ele utilizasse o aplicativo e fosse na versão premium, todas as áreas de lazer parametrizadas no condomínio já estariam disponíveis no aplicativo, e a partir do momento que a unidade reserva, essa cobrança já vai estar especificamente no próximo boleto a ser gerado. A administradora não precisa fazer esse lançamento. O sistema já identifica automaticamente essa cobrança. Então, como esse condomínio não tem um aplicativo e ele utilizou o salão de festa, eu vou vir aqui nas taxas, vou selecionar a locação de salão de festa. O tipo de operação é muito importante vocês entenderem isso. O que é o tipo de operação? Eu tenho aqui agregar na taxa, isentar a taxa, fixar o valor, descontar em reais ou porcentagem. Quando eu agrego, essa função agregar, ela soma aquilo que já está na previsão do condomínio. Eu não tenho locação de salão de festas na previsão do meu condomínio. Então, o que acontece? Eu não posso agregar aqui, eu vou fixar um valor. O agregar é se eu fosse colocar aqui na taxa de condomínio, eu vou agregar mais R$ 50. E aqui nas observações eu ia descrever por desconto indevido mês anterior. Um exemplo, aí eu vou agregar. A minha taxa de condomínio era para ser 300, agora vai ser 350. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Voltando agora para a parte da alocação de salão de festa. Eu não vou utilizar a função agregar e nem isentar, porque é uma cobrança. Então, eu vou fixar esse valor. Vou fixar esse valor porque ele não é... e só vai ficar no mês de abril porque ele não é constante. Ele utilizou esse mês, não quer dizer que ele vai utilizar o mês que vem. Então, é uma coisa específica para essa unidade. Eu vou colocar uma observação
Então, salão de festa, eu vou fixar, coloquei o valor e a observação foi a data. A data foi no dia 4/3/2020. Estou pegando a referência do mês 3 para cobrar no mês 4. E salvo esse lançamento. O que acontece? Para o Rafael, tá um valor fixo de R$50, salão de festa no dia 4/3/2020. Perfeito. Essa unidade já vai ser cobrada por essa utilização de espaço. Ok. Agora vamos pegar aqui o síndico. O síndico, vamos supor que seja o Daniel. O síndico, na convenção dele, do condomínio, disse que o síndico não paga a taxa de condomínio, ele é isento. Então, no mês de abril, daí é uma coisa que eu posso estar trabalhando o ano inteiro, porque o síndico, o período dele, geralmente mandato de 1 ano. Eu posso estar trabalhando aqui abril para frente, taxa de condomínio isenção. Quando eu coloco isentar, o que acontece? O sistema entende que o Daniel ia ter que pagar R$300, agora ele não vai pagar nada. Beleza. Ele não pagando nada, eu rateio essa diferença, esse desconto? Sim. Se eu ratear esses R$300, vai ser dividido para as outras unidades. Se eu colocar não, vai faltar no meu caixa. Aí tem que ver como é que cada condomínio está trabalhando, se é para ratear ou não. E aqui no canto eu tenho uma observação. Quando for desconto ou isenção, selecione se deve ratear as diferenças para as demais unidades. Então, nesse caso, eu vou ratear o valor. Eu não preciso mostrar período, parcelas, nada, porque é uma isenção de taxa de condomínio e já vai ser por ano inteiro. Fechou. Vamos ver aqui o Daniel, taxa de condomínio, o que é de quitado, porque ele está isento, ele já fica quitado, essa taxa dele, então o sistema não vai cobrar e vai ratear para os demais. Lá na hora da geração dos boletos, vocês vão entender perfeitamente todas essas informações que a gente está cadastrando. Lá ele vai mostrar detalhadamente. Ok, vamos simular outra situação. Vamos pegar aqui a Patrícia. Vamos adicionar a previsão dela. E a Patrícia, ela vai ter um desconto na taxa de condomínio. Ok, o desconto vai ser em real ou vai ser por porcentagem? Vai ser em real. Se for em real, eu coloco aqui o valor que eu quero dar de desconto. Eu quero R$50. Ok, mas se for em porcentagem, eu coloco porcentagem e coloco o valor de porcentagem, 10%, 50%, 5%. E a mesma coisa serve se a diferença dele vai ratear para os demais ou não. No caso aqui eu vou colocar em real e eu vou colocar R$50 também. E não vou ratear para os demais. Vocês vão ver que lá a gente calculou 10 mil na hora de gerar os boletos. Então era para o condomínio estar recebendo 10 mil. Teoricamente, ele já não vai receber 10 mil, ele vai receber 9.950, porque eu estou dando um desconto e não estou rateando para os demais, certo? E vou salvar. Eu poderia ter colocado uma observação, que isso vai aparecer lá na previsão do condomínio, lá na geração dos boletos e também nos detalhes do boleto da unidade, tá? Um desconto. Então, mas e agora? Cadê o Rafael? Cadê o Daniel? Eu quero ver as demais informações que eu já lancei. Perfeito. É só desmarcar todos, que ele já vai automaticamente mostrar todas as unidades e dar um buscar. Aqui no mês de abril, tu já vai ter a alocação de FES do Rafael, a isenção da taxa de condomínio do síndico Daniel e um desconto para a Patrícia na taxa de condomínio de R$50 também. Perfeito. Agora, vamos simular mais uma situação aí. Vamos pegar a Maria e vamos adicionar a previsão dela. Vamos simular que agora a Maria, na taxa de condomínio dela, eu vou agregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar aumentando a taxa de condomínio dela. Então, se ela fosse para pagar R$300, agora ela vai pagar 500, porque eu vou agregar mais R$200 na taxa de condomínio dela. Isso é um exemplo, tá? Então, para vocês entenderem o que é a função agregar, isentar, fixar e descontar. O agregar
é dentro da taxa de condomínio que eu já estou cobrando lá da previsão, eu vou agregar R$ 200. Lembrando, tá, pessoal, o agregar serve somente para as taxas que estão sendo lançadas na previsão do condomínio, para somar aquilo. Os descontos também e a isenção também, tá? Agregar, isentar e descontar somente dentro das taxas que estão sendo cobradas na previsão do condomínio. Então, aqui eu posso colocar uma observação, caso for necessário. Finalizando, só salvar a alteração. Perfeito. Agora eu vou ter todas as unidades que eu já selecionei com a previsão individual. Caso eu queira dar um desconto geral, somente nesse mês, para todas as unidades, eu seleciono todas, dou um adicionar previsão, taxa de condomínio, ele vai fazer o quê? Eu vou dar um desconto no valor. Só que lembrando, tá, pessoal? Se eu já usei essa taxa 001, taxa de condomínio, para alguma outra unidade, dando um desconto, uma isenção, ela vai subscrever. Então, o ideal é você desmarcar essas unidades que já trabalharam com taxa de condomínio, no caso a 205, 203 e a 105, eu desmarco elas. 205, 203 e 105 eu desmarco elas, dou um buscar e aí sim eu faço o que eu quero. Eu quero dar um desconto para as demais unidades. Então eu coloco aqui R$ 20 de desconto. Caso específico, é só para exemplos para dar entendimento que se você selecionar a mesma unidade e colocar um outro tipo de operação para a mesma taxa, ele sempre vai substituir isso, certo? Então tomem cuidado. Perfeito? Não vou salvar para não perder o que eu já fiz aqui, para ficar bem claro na hora de eu gerar os boletos depois para vocês. Então, feito a previsão do condomínio e depois finalizado a previsão das unidades em lote, o que nos resta agora é fazer a geração dos boletos. Então, que é no campo financeiro, boletos, gerar boletos. Isso vai ficar para o próximo treinamento com todo o detalhamento de geração de boletos, processar o arquivo de remessa, gerar o arquivo de remessa e as configurações do boleto antes mesmo da impressão ou envio para os condôminos, certo? Seria isso o treinamento de hoje. Tenham todos uma boa semana e até mais. Até o próximo treinamento. Grande abraço.